mais um estudo para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos, com o nosso guia de estudos bíblicos, Fundamentos da Fé, nós vamos iniciar o tema 16, a segunda vinda de Cristo. Nós vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor a sua bênção. Vamos orar? Graças te damos, bom Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Obrigada por estarmos aqui na tua presença para juntos estudarmos a verdade, as verdades que salvam e renovar em nosso coração muito do que nós já sabemos, mas renovar a esperança, fortalecer a nossa fé de que veremos o nosso Redentor muito em breve para vir aqui nos salvar. Veremos e temos a esperança de vê-lo com os olhos do nosso rosto. Por favor, nos ajude durante esse estudo a lermos a voz de Deus, ouvirmos a voz de Deus através do que está escrito. E nos ajude também a ficarmos sempre ao teu lado e não desistirmos, Senhor, muito embora o tempo esteja passando. Fortalece a nossa fé, ajuda-nos a estarmos aqui firmes ao lado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Gostaria de, se você puder, abrir o seu guia de estudos. Na página, nós já vamos diretamente para as perguntas, mas algo que é importante nós ressaltarmos é que hoje o mundo cristão todo, católicos, protestantes, todo o cristianismo vive declarando esta premissa. A razão de existir do cristianismo é exatamente isso. A bendita esperança, né? E a bendita esperança, ela está na nossa primeira pergunta, porque esta bendita esperança, ela é a promessa mais segura que o Senhor Jesus Cristo nos deu, assim como todas são, mas essa é a mais importante de todas. É aquela que deve motivar o meu e o seu coração a nós não desistirmos quando as dificuldades, as lutas, os desafios vierem. Vamos para a nossa primeira pergunta? O que Jesus prometeu a respeito da sua segunda vinda? Então, vamos analisar esta bendita esperança. Vamos analisar em João, vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Esse é um versículo bem conhecido nosso, não é? Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se angustie quando as tribulações, as dores, as perdas, os sofrimentos, quando tudo isso estiver acontecendo com você, não se turbe. Credes em Deus, crede também em mim. Isto é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar, disse Jesus. Jesus não mente, não é verdade? E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Então, qual é o maior desejo do coração de Jesus? Que eu e você, nós, estejamos aonde Ele está. Ele está no céu neste momento, intercedendo ali no santuário celestial, no lugar santíssimo. Está intercedendo por mim e por você. Está lutando por mim e por você, pela nossa salvação, pela nossa santificação. Ele está lutando por nós. Então, ele fez essa promessa, por quê? Porque até ele disse, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele disse que não nos deixaria até o fim.
Então, nós estamos aqui hoje vivendo dessa esperança, né? Já pensou se nós não tivéssemos essa esperança? O que ia ser de nós? Que tipo de vida nós íamos ter? Como os ateus, que não creem em Deus, na existência de Deus, e que pensam que essa existência aqui acaba, quando morre, acaba tudo, é uma vida totalmente desprovida de esperança, não é? Nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus de amor que prometeu, e ele cumpre, ele é fiel e justo. Ele prometeu que ele está preparando um lugar para a Cleuma ali. Ali há um lugar para a Cleuma, entende? Ali há um lugar para cada uma das pessoas que estão aqui, entende? Então vamos lá para o próximo. Vamos agora voltar um pouquinho para o Evangelho de Mateus. E a nossa pergunta é: o que Jesus prometeu a respeito da sua segunda vinda? Então vamos para Mateus 24. Mateus capítulo 24 é um capítulo que muitos chamam ele de como o Apocalipse dos Evangelhos, né? O Apocalipse dentro do Evangelho de Mateus, porque é um capítulo que fala dos acontecimentos futuros e também o que ocorreria precedendo a vinda de Cristo, a segunda vinda. Mas vamos lá. Mateus 24, vamos nos versos 30 e 31. É também Jesus falando. Na minha Bíblia tem a letrinha vermelha, não sei se tem na sua. Então vamos lá. No 30, verso 30 diz assim: nós estamos vendo o que Jesus prometeu a respeito de sua segunda vinda, né? Então, estamos em Mateus 24, 30 e 31. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ó, é um sinal visível. E todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eu vou parar bem aqui, porque há algo que nunca fez muito sentido para mim. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aí vem essa parte aqui, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão. Olha só. Se é uma bendita esperança, se haverá pessoas que estarão esperando com imensa expectativa encontrar com Jesus, por que está escrito aqui? E todas as tribos da terra se lamentarão? Porque lamentar é algo negativo, não é verdade? Lamentar não é algo bom. Então, e aqui Jesus está dizendo que todas as tribos, todos os povos. Eu não sei se vocês lembram, os que já estudaram, e os que não estudaram vão atentar para isso agora, que diz que antes da vinda de Cristo haverá nesta terra vivos 144 mil. 144 mil. Estes estarão na terra aguardando Jesus voltar. Estes não estarão inseridos em nenhum povo, nenhuma tribo, porque eles são chamados de remanescentes. O remanescente fiel, aquele que vai subsistir sozinho de pé até o fim. Sozinho, mas não pelas suas próprias forças. Vão ser aqueles que permaneceram de pé pelo poder de Cristo e unicamente pelo poder dele. Então, fora estes, todo o resto que estará vivo se lamentará. Estes estarão recebendo pragas, estarão sofrendo muitas coisas. Então, é isso agora que, depois que eu comecei, hoje que eu vim fazer essa releitura deste versículo, foi que isso me ocorreu. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, todos. E ele enviará os seus anjos, no verso 31, com grande som de trombeta, e eles, os anjos, ajuntarão os seus eleitos, os escolhidos, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Olha só, de uma extremidade do céu à outra, não é? Então, nós estaremos ali contemplando o Senhor. Eu tenho esperança de que eu e você estejamos no meio destes. É uma esperança. Então, vamos lá. Vamos agora para Apocalipse 22, verso 12. Apocalipse
capítulo 22. Vamos ao verso 12. O verso 12 de Apocalipse diz assim: Cristo falando, e nós estamos ainda na primeira pergunta. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Nós já tivemos aqui um estudo sobre a graça. É só você ir lá no canal e se você não teve a oportunidade de assistir, você assista lá falando sobre a graça. Né? Então, o Senhor, nós vimos que nós estudamos, através do exemplo de Abraão, que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Então, nós somos pesados pelas obras que praticamos, não externamente, mas por aquilo que motiva as nossas obras, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente testemunha. Então, aquilo que está fora, ele é fruto do que está dentro, mas o que está dentro, só quem pesa é o Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode pesar. Às vezes, nem nós mesmos sabemos as reais motivações do nosso coração. É por isso que nós precisamos estar realmente todo o tempo submetendo ao Senhor quem nós somos, o que nós sentimos. Lembra quando Jesus estava ali na mesa com os discípulos na última ceia? E Jesus disse para os discípulos ali que ele seria traído por um deles. E eles ficaram assim muito desconcertados, muito assim, com aquele ponto de interrogação. Como isso é possível? Nós estamos sempre com o Mestre. Nós estamos caminhando juntos, temos os mesmos propósitos. Como um de nós vai trair? E aí eles começaram a fazer a pergunta, que é a mesma pergunta que eu e você precisamos fazer constantemente. Será eu, Senhor? Sou eu, Senhor, esse que vou te trair? Né? A partir do momento em que nós confiamos demais em nós mesmos, isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Confiar demais em nós mesmos. Não podemos. Então, é por isso que o Senhor Jesus vai dar a cada um segundo aquilo que praticou aqui, né? E vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 15. A primeira pergunta ainda é o que Jesus prometeu a respeito da sua vinda. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. E diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, aqui Paulo está falando aos coríntios de que haveria uma classe de pessoas que estaria viva, aguardando a volta de Jesus, e uma classe de pessoas que estaria dormindo o sono da morte na ocasião da vinda de Jesus. Mas que os dois veriam Jesus, veriam Cristo e seriam transformados. Aí, olha o 52, completa. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Todos os mortos ressuscitarão com seu corpo glorificado, e nós seremos transformados num piscar de olhos. Todos nós. Então, o Senhor Jesus Cristo fará isso na sua vinda. Ele está prometendo isso aqui para nós. Qual é a nossa parte, então? Quer vivamos, quer não vivamos, quer estejamos dormindo, esperando a bendita esperança que é o retorno de Jesus. O mais importante é que nós estejamos vivos ou dormindo, nós estejamos firmes com Jesus, não desistindo. Sabe, meus irmãos, muitos vão nos atacar, dizendo que nós não somos cristãos, que nós não somos dignos, quando nós errarmos, quando nós pecarmos. Lembre que o juízo que importa é o do Salvador. Ele sabe as lutas que nós temos. Ele sabe de tudo pelo que nós passamos.
Nós não podemos desistir. Quer caiamos, se cairmos, temos um advogado. Ele prometeu que seria o nosso advogado, Jesus Cristo. Então, não podemos desistir. Então, pegue o seu guia, olhe o comentário da pergunta número 1. O que Jesus prometeu a respeito de sua segunda vinda? Jesus prometeu voltar para reunir seu povo e estabelecer a redenção completa, oferecendo uma esperança que nos mantém firmes até o seu retorno. Não podemos perder essa esperança, né? Nós não sabemos ainda o que nós vamos enfrentar nessa terra. Se nós vamos enfrentar abandono, desprezo, se nós vamos enfrentar difamação, se nós vamos passar por falta de amor, falta de cristianismo, falta de empatia. Nós não sabemos o que nós vamos passar ainda aqui, o que teremos ainda que enfrentar. Mas uma certeza nós temos: Jesus está lutando por nós. Ele está desejoso de nos reunir novamente com Ele. E o tempo está passando graças ao bom Jesus. Vamos para a segunda pergunta. Por que a segunda vinda de Cristo é chamada de bem-aventurada esperança? Vamos lá. Vamos para Tito, capítulo 2. Tito fica bem pertinho de Hebreus. Tito, capítulo 2. Vamos para o verso 13. Então, aguardando a abençoada esperança. Não sei se na sua versão está assim, a minha King James. Pode ser aguardando a bendita esperança, que é a mesma coisa que abençoada. Então, vamos lá. Aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, a vinda de Cristo é chamada de bendita esperança. Vamos complementar. Vamos para 1 João. 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós estamos no processo, lembra? Fizemos, acho que foram uns 3 sábados falando sobre a santificação. Então, nós estamos neste processo. Estamos aqui nos preparando para vivermos eternamente em santidade. O verso continua: mas sabemos que quando ele aparecer, Jesus, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Nós, aqueles que estarão no céu, se identificarão completamente com ele, completamente com Cristo. Por quê? Porque aqui na terra decidiram viver como Cristo viveu. E o verso 3: e qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Isso é santificação. Então, enquanto nós estamos caminhando com Cristo aqui nesta terra, nós estamos no processo de contemplar a Ele para nos tornarmos como Ele é. Então, assim como Ele é puro, eu e você precisamos ser puros também. Será que se nós olharmos para trás, alguns anos, nós vamos perceber a forma como nós vivíamos, o que nós fazíamos, como nós éramos, as escolhas que nós fazíamos. Nós não devemos nos comparar com nenhuma outra pessoa. O nosso parâmetro de comparação é sempre o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para trás, nós vamos ver o que Deus, o que Cristo já realizou na nossa vida, não é? Então, como Ele é puro, precisamos nos tornar puros. E vamos para Apocalipse, lá no final, Apocalipse 21, verso 4, diz assim: e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Aqui o Senhor está nos dando a certeza de que tudo isso de ruim que já aconteceu,
que possa estar acontecendo com você e comigo, e que ainda pode vir a acontecer, tudo isso vai passar. Às vezes a gente fica num processo de sofrimento muito grande, né? Quando vemos, por exemplo, um filho ou uma filha fazendo escolhas erradas. Nós que somos pais, a gente sofre bastante, não é verdade? Quando nós vemos um cônjuge fazendo escolhas erradas, quando nós vemos as pessoas que nós amamos nos decepcionando, quando esse tipo de coisa acontece, nós entramos em sofrimento. Por quê? Porque foge da nossa expectativa, foge daquilo que nós esperávamos. Mas o Senhor está dizendo para nós que tudo isso vai passar. E nós precisamos apenas o quê? Perseverar. É isso que nós precisamos fazer. Perseverar. Vamos aqui, então, pegue o seu guia de estudos e vamos ler o comentário da pergunta 2. A pergunta 2, por que a segunda vinda de Cristo é chamada de bem-aventurada esperança? A segunda vinda é nossa esperança bem-aventurada, porque representa a vitória final sobre o pecado. Tudo isso, quando tudo isso acontecer, esses versículos que nós estamos lendo, quer dizer que o pecado já ficou para trás. Representa a vitória final sobre o pecado e o início da nossa vida plena com Cristo. Um acontecimento aguardado e desejado por todos os fiéis, por todos os crentes, por todos aqueles que realmente creem na bendita esperança, na bem-aventurada esperança. Vamos para a pergunta 3. Como sabemos que a volta de Jesus será literal e visível? Como sabemos? Vamos para aqui, Apocalipse mesmo, capítulo 1, vamos logo para o iniciozinho, capítulo 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, eu gosto tanto desse versículo, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele, assim seja. Amém. Você veja que esse verso, em parte, ele parece com aquele de Mateus 24, que a gente leu, né? Que lá diz, todas as tribos da terra se lamentarão. Aqui é, todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele, né? Então, mas olha aqui fala de uma ressurreição parcial, porque a ressurreição geral, né? Ela está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Aquela é a ressurreição geral. Mas essa é a ressurreição parcial. Quem são esses que vão ressuscitar separadamente, né? Então, aqueles que o perfuraram. Quem são aqueles que perfuraram? Será que são só aqueles que fixaram os pregos em Jesus ali na cruz? Não. São todos aqueles que perseguiram a Cristo, que desejaram, aqueles que disseram crucifica-o, crucifica-o, e não se arrependeram. Aqueles que tramaram a morte de Cristo com mentiras e tudo mais. Todos esses perfuraram Cristo. Então, no livro O Grande Conflito, na página 635, amplia ainda mais quem são estes. Diz assim, olha, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida. Então, por que essa ressurreição vai acontecer? Para que eles vejam com os olhos do próprio rosto Cristo vindo nas nuvens dos céus, e eles vão lembrar imediatamente que eles mataram o Filho de Deus, que eles mataram Deus, porque Cristo e Deus são um. Entende? Então, muito bem. Vamos agora à pergunta: como sabemos que a volta de Jesus será literal e visível? Então, está aqui, será literal e visível. Vamos agora para Mateus 24, 27. Mateus 24, verso 27.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, todo olho o verá. Não haverá nenhum ser humano na face desta terra que não conseguirá ver Jesus. Nenhum. Todos o verão. Né? E vamos também para Atos dos Apóstolos. Atos, depois do Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz assim. Vamos pegar o 10? Aqui é aquela situação em que Jesus estava ali junto com toda aquela multidão, aquele povo que estava ali se despedindo dele, e ele já havia passado 40 dias depois da sua ressurreição, passado 40 dias com os discípulos, preparando-os para a sua missão, e agora ele vai voltar para o céu. Então ele está ali, né? E Cristo começa a subir, mas vamos subir de volta para o céu. Vamos para o verso 10. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas. Aí vem o verso 11. Os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Agora vem a parte para nós. Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Então, todos esses versos que nós estamos lendo, eles estão em completa harmonia para dizer que Jesus voltará de forma literal, não é simbólica. Isso, esses versos e outros que você pode ler também no guia de estudos vão lhe mostrar o seguinte, que vai haver, próximo da vinda de Jesus, vai haver um movimento preparado pelo inimigo das almas, dizendo que vai aparecer Cristo ali, Cristo acolá, né? Dizendo, eu sou Cristo. Então o Senhor disse que não é assim que Jesus vai vir. Jesus virá de forma literal, ele virá no céu, com todos os anjos. Ele não tocará esta terra, os seus pés não tocarão essa terra, ele não vai caminhar aqui, porque a terra está toda cheia de pecado. Entende? Então nós precisamos, ao lermos as Sagradas Escrituras, nós precisamos guardar na nossa mente, pedir que o Espírito Santo fixe em nossa mente todas as informações necessárias para que nós não sejamos enganados. Porque nós precisamos defender a verdade como está escrito. Por isso a Bíblia tem que estar aqui, ó, salva no nosso HD. Então vamos lá. Pegue o seu guia de estudos e vamos ler o comentário da pergunta 3. Pergunta 3. Como sabemos que a volta de Jesus será literal e visível? A Bíblia descreve a volta de Jesus como um evento grandioso e visível que todo olho verá. E ele virá com glória e majestade. Amém. Pergunta 4. O que acontecerá com os que morreram em Cristo na sua vinda? Agora, nós lemos em Apocalipse aquela ressurreição especial, parcial, né? Uma ressurreição parcial para aqueles que crucificaram Jesus, perfuraram a Cristo, vissem ele vindo nas nuvens do céu. Mas aqui está perguntando os que morreram em Cristo, crendo em Cristo, com suas vidas rendidas a ele. Então, o que acontecerá com eles? Vamos aqui agora, nós vamos ver a ressurreição geral. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Versos 16 e 17, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor Deus vai honrar aqueles que morreram esperando Ele, amando-o, aqueles que dormiram sem perder a esperança nele, de encontrar com ele. Verso 17, depois nós, olha só, primeiro os que morreram em Cristo, depois nós, os que estamos vivos, e isso, nós os que estamos vivos e permanecemos, ou seja, que perseveramos nele, seremos arrebatados juntamente com eles, os que estavam dormindo e que foram ressuscitados.
nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebe como Jesus não vai pisar aqui? Somos nós que iremos até ele e não ele que virá nos encontrar aqui na terra, pisando aqui nesse local. Nós, tantos que foram ressuscitados, que vão ser transformados em glória na vinda de Jesus, ele vai fazer, ele vai permitir, ele vai privilegiar estes. Um mimo, digamos assim. E na sequência somos nós. É tudo muito. Eu imagino que tudo isso vai ser muito rápido. E na sequência, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar. Os dois grupos se unirão, né? Que grupos são esses? O grupo dos que foram ressuscitados, os que morreram em Cristo, e nós, vivos. E Paulo fala, olha, perceba a linguagem, que linda a linguagem de Paulo. Paulo tinha esperança de encontrar Jesus em vida. Tanto que depois ele se inclui nisso. Os que estamos vivos e permanecemos, que estamos ali firmes no Senhor, não é? Então, o Senhor Deus é maravilhoso. Paulo vai ser ressuscitado para ele ter o privilégio de ver Cristo com os olhos do seu rosto. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Pegue a sua Bíblia. Não deixe de ler na Bíblia. Não deixe, não deixe, não deixe. A palavra de Deus, ela é o tesouro mais precioso que nós temos. João, capítulo 5, 28 e 29. João 5, 28 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Meus queridos, a ressurreição da condenação. Nós que estamos aqui estudando este tema, a segunda vinda de Cristo, a bendita esperança, se nós estamos aqui, é porque nós desejamos caminhar com Jesus em todos os momentos da nossa vida, não é? Porque nós estamos buscando. Então, não podemos deixar, né, de estar entre estes, para estar entre esses que serão ressuscitados para a vida e a vida eterna. Vamos agora para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Filipenses 3, versos 20 e 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil, marcado pelo pecado, pelas enfermidades, não é? Enfim, por tudo, pelas consequências de escolhas erradas que nós fizemos no passado, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha aqui a promessa de Deus. Cristo nos promete que o nosso corpo será glorioso como o dele, de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo. Então, se Adão e Eva não tivessem pecado lá no início, nunca nós teríamos perdido o nosso corpo glorioso. Nunca teríamos perdido. Estaríamos sempre com o Senhor. Mas escolhas foram feitas. E agora, nessa história da redenção, e nós somos personagens na história da redenção, assim como foi Moisés, existe um nome, o meu e o seu nome está no livro sendo escrito e registrado. O livro da história da redenção. Então, a nossa história está sendo registrada. E um dia ela vai ser lida, nossa vida vai ser aberta, o livro da vida. Né? E espero em Cristo, lutando, que eu e você, nós estejamos lá. Lutando contra os nossos desejos carnais, contra as nossas fraquezas, com aquilo que nós pensamos, com as nossas tendências, lutando contra as nossas tendências
erradas, as nossas tendências para o mal, nós temos muito, muito o que render a Jesus. Todos nós, não é? Então, pegue o seu guia de estudos, né? O seu estudo. E muito importante, se você ainda não adquiriu o seu guia de estudos, entre em contato conosco. Nós estamos aqui com muitos guias. Chegaram muitos guias, 1000. Então, entre em contato conosco, que nós, faça o seu pedido por meio do site, que nós vamos enviar para você, tá bom? Você vai pagar somente o frete. Então, comentário da pergunta 4, o que acontecerá com os que morreram em Cristo na sua segunda vinda? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e, juntamente com os vivos, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então terão a vida eterna com Ele. Amém? Pergunta 5. Como devemos viver enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo? Essa pergunta tem total relação com o estudo da santificação. Acho que foram os 3 sábados que nós passamos estudando sobre o processo de santificação. Então, como deve ser a nossa vida? Vamos voltar para Mateus 24? Mateus 24, 42 a 44. Vamos lá. Mateus 24. Vamos do verso 42 ao 44. E diz assim: Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, o verso 42 já começa com a principal palavra: vigiai. Vigiai. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aí você pode se perguntar assim, ué, mas não tem sinais e tudo, o Senhor não deixou tudo certinho para a gente entender os sinais da sua vinda? Por que que está dizendo aqui de forma tão genérica, Jesus está dizendo, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor? Sabe por quê que ele fez isso? Porque ele sabe que eu e você, nós podemos ser distraídos pelo inimigo. E o inimigo pode usar as distrações do inimigo. Para aqueles que conhecem as Escrituras, são as distrações mais sutis que possam existir. São distrações travestidas, disfarçadas de coisas santas e boas. Já pensou nisso? Verso 43. Sabei, porém, Jesus continua falando, sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, verso 44, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Então, aqui fica um alerta tremendo para mim e para você. Às vezes, nós confiamos demais em nós mesmos e no conhecimento que nós cremos que nós temos. Isso é perigosíssimo. E muito mais. Tem muitos de nós creem que ainda dá tempo. Não, ainda dá tempo, ainda não venci determinada coisa, ainda dá tempo. Distração do inimigo, isso não vem de Deus. Então precisamos eliminar pelo poder de Cristo em nós. Eliminar o que precisa ser eliminado. Precisamos fazer isso. Então, vamos agora para lá para o final da Bíblia, 2 Pedro 3. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12. Visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversação e piedade, e aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão? Então, olha, o verso 11 já nos dá uma informação muito importante da forma como nós devemos viver antes da vinda de Cristo. Visto, então, que todas essas coisas serão dissolvidas, ou seja, vai tudo acabar, que tipo de pessoas deveria ser em toda, olhe só,
santa conversação e piedade. Então, a nossa conversa, ela é fruto daquilo que está aqui. O que falamos reflete aquilo que nós somos aqui. Entende? Então, o Senhor espera que a nossa conversação seja santa, pura. Mas tem uma outra palavra aqui também, e piedade. Quando a gente fala de impiedade, a gente sabe o que é viver em oposição à pureza e à santidade. Então, se é piedade, é pureza e santidade. Então, esse é o estilo de vida do crente, daquela pessoa que está vivendo aqui nesta terra em preparação para encontrar com Jesus. Vamos agora para 1 João 3:3. 1 João, capítulo 3, verso 3, diz assim: E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, a nossa vida nesta terra deve ser em preparação para a vinda de Cristo, é exatamente essa, purificando-nos daquilo que faz separação entre nós e Cristo. Então, vamos ler aqui o comentário, como devemos viver enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo? Devemos viver em uma expectativa ativa, perseverando em fé e praticando o amor de Cristo, prontos para encontrar o Senhor a qualquer momento. Por quê? Prontos para encontrar o Senhor a qualquer momento. Queridos, não há garantia nenhuma de que eu e você estejamos vivos no dia seguinte. Se nós dormirmos, por exemplo, hoje à noite, com a esperança de estar eternamente com Cristo no céu e com os santos anjos e com os nossos queridos, e se nós não viermos a abrir os nossos olhos no dia seguinte, o que é que vai acontecer? Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos já dormir em Cristo. E quando Cristo nos chamar do sono da morte, a primeira coisa que nós vamos ver é Jesus. Então é por isso que ele diz aqui, ó, encontrar o Senhor a qualquer momento. A qualquer momento. É por isso que a nossa preparação precisa ser constante e nós não podemos desistir. Vamos para a pergunta 6. Por que Jesus ainda não voltou segundo as Escrituras? Por que Jesus ainda não voltou? Vamos lá. 2 Pedro 3,9 é um verso muito conhecido. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa. Quantas e quantas pessoas descrentes dizem assim: é sempre breve Jesus voltará, e ele nunca volta. Há anos, há séculos, principalmente aqueles que são opositores da verdade, né? Então, o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, ou seja, ele tem paciência com seus filhinhos, para comigo e com você, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor Deus está esse atraso, digamos assim, porque Jesus já tinha bem mais de 100 anos atrás, já havia todas as circunstâncias preparadas para a vinda de Cristo. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja pessoas aqui prontas para recebê-lo. Quanto mais luz eu e você recebermos, quanto mais luz da verdade, mais precisamos viver a luz dessa verdade. Mas precisamos permitir que o Senhor Jesus Cristo viva em nós, porque só assim ele vai voltar. Ele vai ver que tem um povo pronto aqui na terra, um povo que represente a ele verdadeiramente, nos pensamentos, nas palavras, nas ações, em tudo, na apresentação pessoal, ser representantes de Cristo. Então, nós não podemos esquecer disso. Então, nós precisamos estar buscando a Ele constantemente, sem desistir.
Vamos para Mateus 24, 14. Por que Jesus ainda não voltou? Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando nós pregamos algo, nós pregamos daquilo que nós conhecemos, e de preferência, daquilo que nós vivemos. Não é? Por que eu estou dizendo de preferência? Há um tempo, há alguns anos, nós estávamos numa quarta-feira na igreja, e nós estávamos fazendo um estudo sobre o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E chamaram um ancião para pregar. E nós conhecemos esse ancião. Ele era comedor de carne. E ele disse que ele não tinha o desejo de fazer aquilo, de pregar, porque ele sabia que ele não fazia aquilo. E ele foi muito honesto. Ele disse: irmãos, eu estou aqui na frente, eu vou compartilhar com os irmãos este estudo, mas eu preciso dele porque eu ainda não vivo isso que está aqui. Mas, naquele momento em que ele estava pregando, tinha uma pessoa ao meu lado que estava lutando para vencer a vontade de comer carne animal. Mas não carne vermelha, era uma carne em específico, eu já tinha tirado todas, faltava só uma carnezinha lá. Peixe. Quando ele falou, ele leu, ele estava lendo, e ele leu eu vou parafrasear porque eu não lembro das palavras exatas, mas ele falou assim, ele leu que quando nós comemos a carne de animal, nós estamos comendo cadáveres, né? Essa pessoa que estava ao meu lado, ela nunca tinha ouvido falar disso. Aquilo teve um impacto tão grande, olha só, veio de uma pessoa que não vive, mas foi aquele que o Senhor usou naquele momento para alcançar essa pessoa que estava do meu lado. E essa pessoa deu esse testemunho já. Então, essa é uma forma que o Senhor Deus usa para alcançar outros, e às vezes até a própria pessoa que está ali pregando. Sempre que uma pessoa prega, primeiro, a primeira beneficiada é ela própria. E também a maior responsável é ela própria, porque aquilo que ela está pregando vai cair sobre ela mesma. Então, quando nós falamos, pregamos o evangelho do reino, e o evangelho do reino, queridos, o evangelho do reino é aquele evangelho que traz mudança de vida, que chama, que convida para uma mudança de vida. E que vida é essa? Não deixar de uma vida que é apartada de Cristo para uma vida em conformidade com Cristo. Então, aqui, esse evangelho, ele vai ser pregado como testemunho. Então, é uma pregação diferenciada, porque há necessidade de que a pessoa que está pregando pregue do testemunho pessoal dela, daquilo que ela vive. Entende? Pois bem, vamos avançar. E aqui a gente vai para 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá. 1 Timóteo, 1 Timóteo, Hebreus, antes de Hebreus. Gente, que luta para encontrar Timóteo aqui. Tá aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versos. A gente aqui está dizendo o verso 4, mas a gente vai ler o 3 e o 4, tá? Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, ele não desiste de nós e por isso ele decidiu prolongar um pouquinho mais o tempo, esperando que nós realmente estejamos com ele. Queridos, não é uma pergunta não para a gente responder, é para a gente refletir. Será que do jeito que nós estamos neste momento, Jesus viesse? Será que nós seríamos levados com ele para o céu?
É uma pergunta importante para nós fazermos, porque dependendo da resposta, nós vamos entender claramente por que Jesus ainda não voltou, né? Então vamos ler o comentário que diz assim: a Bíblia explica que Deus é paciente, desejando que todos tenham a oportunidade de aceitar a salvação. E seu retorno acontece, olha só, essa parte é importante. E o retorno de Cristo acontece no tempo perfeito para o cumprimento de seu plano. Não há adiantamento nem tardança na vinda de Cristo. 7. Qual é o papel da esperança na segunda vinda de Cristo em nossa vida diária? Esperança. Vamos ver? Vamos para 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18. Vamos lá. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Quando eu li esse verso, eu reli esse verso, né? Estava preparando o estudo. Sabe o que me veio na mente? Pessoas que sofrem com câncer. E um câncer incurável, que realmente já não tem mais o que fazer. E o corpo vai definhando. Ou pessoas que têm algum tipo de doença degenerativa em que o corpo vai morrendo, 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 morrendo. Então, aqui diz, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, ou seja, essa parte de carne material, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Aqui está o homem interior, não é? Verso 17. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Olha só. As nossas aflições, elas são obreiras de Deus. Quantas pessoas, eu já vi vários testemunhos de presidiários, ex-presidiários, dizendo que enquanto eles estavam na prisão, ali era quando eles mais tinham comunhão com Cristo. E quando eles saíram, eles não tinham mais tanto, que eles sentiam falta da fé que eles tinham enquanto eles estavam na prisão. Então, a aflição opera por nós o extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. As coisas que não se veem são eternas. Deus nos ajude, meus irmãos, a nós perseverarmos. Vamos para Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versos 18 e 19. Diz assim: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Tudo vai passar, meus queridos. Tudo que você está vivendo, está passando, vai passar. 19, porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Olha só, a manifestação dos filhos de Deus. Aqui, esse verso está nos dizendo em que, queridos, se nós vivermos o Evangelho de Cristo verdadeiramente, as pessoas verão Cristo em nós. E elas terão um testemunho poderoso de que é possível elas também viverem a vida de Cristo, entende? Precisamos de Cristo, desesperadamente. Então vamos lá? A esperança na volta de Cristo nos dá coragem para viver com propósito e fidelidade, lembrando-nos de que nossa verdadeira recompensa e lar estão com Ele. Vamos para a pergunta 8. Segundo as Escrituras, quais sinais antecedem a volta de Jesus? Segundo as Escrituras, quais sinais antecedem a volta de Jesus? Então, nós vamos ler Mateus 24, do 3 ao 14. Vamos lá? Mateus 24, do 3 ao 14. Então vamos lá. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras,
chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos. Olha só que os discípulos perguntaram 3 coisas. Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Olha só, quando serão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e qual será o sinal do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Por que Jesus disse isso? Nós vivemos no tempo dos enganos sutis de Satanás. Então, os enganos, eles não são mais preto e branco, eles são cinza, mesclados. Então, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Vocês conseguem perceber, identificar esses sinais? Eu consigo claramente. Verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E aí, olha só, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a gente vai ler até o verso 14, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, a impiedade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Então, nós já lemos o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Aqui nós temos uma lista muito grande e detalhada de sinais do que aconteceria aqui na Terra antes da vinda de Jesus. Nós temos esses sinais. Então, estes sinais, eles servem como se fossem marcos para dizer, olha só, toda vez, por exemplo, Covid, o vírus, quando ele veio e fez o que fez, ele precisava ter funcionado para nós, olha, Cristo está prestes a voltar. Pestes, entende? Veio aquela varíola do macaco recentemente. Pestes. Jesus está próximo a voltar. Terremotos. Sempre está ocorrendo. Tsunamis, enfim. Jesus. Então, quando o Senhor deixou isso revelado na Bíblia, não foi à toa. Foi para que nós pudéssemos nos localizar nos eventos mundiais e pudéssemos contemplar o que lembrar de que Ele está vindo, de que Ele está voltando, que mais um sinal está se cumprindo. Então, vamos ler aqui o comentário. A Bíblia menciona sinais como os desastres naturais, os conflitos e a propagação do Evangelho ao mundo inteiro como sinais de que a vinda de Jesus está próxima. Pergunta 9. Como a promessa da segunda vinda nos motiva a viver a obediência a Deus? Vamos ler Colossenses 3, de 1 a 10. Colossenses 3, de 1 a 10. Então, vamos lá? Então, se ressuscitastes com Cristo, olha só, nós ressuscitamos com Cristo quando nós nos batizamos, quando nós nos arrependemos, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo todos os dias. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. As nossas afeições devem estar nas coisas celestiais. Agora, olha o que ele diz, Paulo diz aqui aos Coríntios, no verso, e ele diz a mim e a você também. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, Cleuma. Cleuma, você está morta para o mundo. É assim que tem que ser comigo e com você. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são? O que a gente tem que acabar, acabar na nossa vida? Pelo poder de Cristo só que nós conseguimos. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, perdão, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivíeis nelas. Verso 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem é a imagem daquele que o criou, a imagem de Cristo. Então, aqui está uma lista bem completa de tudo aquilo que o Senhor deseja que nós matemos em nós. Primeiro precisa haver uma decisão. Precisa haver uma decisão. E a partir do momento em que há esta decisão, o Espírito Santo pode agir. Não é verdade? Então, como a promessa da segunda vinda nos motiva a viver em obediência a Deus, a expectativa da volta de Cristo nos motiva a viver em santidade e fidelidade, desejando estar prontos para encontrá-lo e viver conforme sua vontade. Ó, será que nós desejamos com todo o nosso coração não sermos mais quem nós somos, não viver mais a vida que nós temos vivido, né? Então, que o Senhor Jesus nos ajude, sabe, meus irmãos? É uma luta constante. A expectativa da volta de Cristo nos motiva a viver em santidade e fidelidade. Então, ao olharmos para a vinda de Cristo, contemplarmos, nós não podemos deixar de, Senhor, não me ajude a não ser como eu sou e a ser como o Senhor é. Pronto, essa é a nossa vida. E a última pergunta: como a segunda vinda de Cristo afetará o destino da humanidade? Vamos para Mateus 25. Evangelho de Mateus. Hoje nós lemos bastante Mateus, não foi? Mateus, capítulo 25. Vamos ler os versos do 31 ao 34. 25, 31 ao 34 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, é Jesus falando aqui para nós. Então ele se assentará no trono de sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita, as ovelhas, e as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E estes são um grupo de pessoas que perseveraram com Cristo até o fim, que não deixaram de ser ovelhas, que por mais que tivessem se desgarrado como uma ovelha perdida no processo, né, nessa caminhada, na caminhada aqui nessa terra, por mais que tivesse se desgarrado, se machucado, se ferido, se apartado do bom pastor, o pastor foi lá, estava todo o tempo buscando aquela ovelhinha.
E ela um dia voltou porque ela ouviu o pastor chamando ela de volta, amorosamente, cheio de amor, esperando. Então, como a segunda vinda de Cristo afetará o destino da humanidade? A segunda vinda será o momento da redenção dos que aceitaram a Cristo. E também será o momento do julgamento daqueles que o rejeitaram, estabelecendo o destino final de cada um. Os bodes à esquerda. Não tem, infelizmente, não tem salvação devido às escolhas que fizeram, porque assim como existe, assim como a parábola do joio e do trigo, e nós estamos vivendo neste período de graça, o joio ainda está tendo a oportunidade de se tornar trigo. Mas também o trigo, se não vigiar como Cristo disse que deveria fazer, o trigo também corre o risco de se tornar joio, se perder Cristo de vista. Se viver simplesmente uma religião e não viver a fé de Jesus. Entendeu? Então, os bodes ainda têm a chance de se tornar ovelhas neste tempo de graça. É isso que nós precisamos lembrar. E não podemos desistir. Então, o juízo virá. Na verdade, um juízo já está acontecendo, que é o juízo de investigação. Os nossos nomes estão passando em revista. E nós precisamos muito do Espírito Santo. Nós estamos contemplando a segunda vinda de Cristo, precisamos não tirá-la de vista. E precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor Deus nos deu. Inclusive, estude Daniel 11, o livro de Daniel, no capítulo 11, principalmente do verso 40 ao 45, e 12, verso 1, explica bastante a esse respeito, de mais um sinal da vinda de Cristo. Tá bom? Então vamos orar? Santo Deus, eterno Pai de amor, como somos agradecidos ao Senhor por abrir as tuas santas escrituras em liberdade, na paz do nosso lar, ouvindo a tua voz por meio das sagradas escrituras, reafirmando a nossa fé e nos alimentando a esperança, Pai, de que em breve não estaremos mais aqui nesta terra, mas estaremos eternamente com o Senhor. Obrigada pela bendita esperança. Obrigada porque o Senhor deixou Jesus Cristo para nós. E obrigada por tudo que Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, ali no Santíssimo do Santuário. Dá-nos uma semana de vitórias em teu nome. Obrigada por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém.